Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters where Mateus, capítulo 25, versículo 31. Juízo final, aqui é o título da parábola, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Eram estrangeiros e me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão, e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade. Quando se recusam a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Castigo eterno e vida eterna. Então, aqui, diante dessa passagem, irmãos, a gente tem várias dicotomias colocadas aqui em oposição uma à outra, né? São sempre dois que se colocam contra o outro, sempre em relação ao entendimento trazido para o homem físico. Tem essa dicotomia de haver essa diferença entre duas coisas. Sempre tem. A Bíblia ela trata muito a respeito disso, desde o Evangelho principalmente trata bastante a respeito dessa dicotomia, dessa diferença. Mas aqui o assunto é bodes e ovelhas, o que significa isso? Para que há essa diferença? Por que Jesus falou isso nessa época? Qual que é o entendimento que ele quis trazer ao povo desse vilarejo, dessa cultura, dessa compreensão, essa nação que ele estava falando? Então, o que está em questão aqui, irmãos? É uma exposição. Sempre o ensinamento de Jesus, as parábolas principalmente, são pedagogias. Não são na sua literalidade aplicada, mas elas são aplicadas de uma forma a revelar alguma coisa. Então, a maioria das vezes, quando nós lemos isso aqui, pelo menos eu, quando eu lia isso aqui, estudava bastante isso aqui, eu sempre trazia para o lado literal,
Para mim, isso aqui é exatamente isso que está escrito, entendeu? No lado literal. Que realmente vai acontecer de Deus colocar uma turma do lado direito, uma do lado esquerdo, uma vai ser devidamente comparada com bodes, a outra com ovelhas, e vai ser os bons são ovelhas. Então, esse é o entendimento que me traz quando eu leio essa parábola, olhando ela só para a literalidade. Só para a literalidade. Mas o Filho do Homem, quando ele vier em sua glória, Jesus que está dizendo essa parábola, não é, irmãos? Quando o Filho do Homem vier em sua glória. Quando nós olhamos para isso aqui, a gente vai achar o quê? Isso aqui é futuro. Quando ele vier. Nós estamos lendo hoje há 2024 anos, mais ou menos, da época que foi dito. E para nós isso aqui ainda é futuro. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Quando que isso vai acontecer? Será que isso vai acontecer mesmo? Já aconteceu? Será que isso aqui é uma coisa literal ou é uma pedagogia? Hoje, o meu entendimento, isso aqui é uma pedagogia. Esse Filho do Homem, ele já veio em sua glória, ele já veio acompanhado dos seus anjos, ele já se assentou no trono glorioso. Aí ele diz assim, ó, todas as nações da época ou todas as nações em todo o tempo, em toda a existência humana aqui na face da Terra. Para mim, ela não é só as nações da época. Tem gente que entende que são as nações daquela época que ele estava ali. Mas para mim, não. Para mim, isso aqui, eu entendo que isso aqui é uma palavra de eternidade. Ela serve tanto para a época do Abraão, quanto para a época do Isaac, quanto para a época do Davi, quanto para a época do Salomão, do Jonas, a época de Jeremias, e ela vem trazendo, e para a época de Jesus, para a época do Paulo, e para a nossa época de hoje. Por quê, irmão Arlindo? Porque eu entendo, irmãos, que a palavra revelada por Deus, ela não é uma palavra temporal. Se eu ficar olhando para uma palavra temporal, o evangelho se torna histórico, porque ele se torna para um tempo só. Então, também não entendo ele de uma forma teológica, porque se eu olhar para a forma teológica do Evangelho, eu vou tentar decifrar tudo aquilo que pode ser uma revelação e achar que aquela revelação é de cunho religioso, e eu não posso trazer isso para cunhos religiosos. Porque nem histórico e nem religioso, porque para mim Deus ele traz revelações eternas. Por isso, o evangelho ele é orgânico, ele não pode ser preso dentro de um tempo. Então, o evangelho, para mim, ele não é para um povo e para uma época só. Ele é orgânico, ele trata do ser. O evangelho, ele é vivo, ele está dentro de nós. Isso aqui é uma exposição de algo que está dentro de mim. Então, onde está esse bode e onde está essa ovelha, irmão Arlindo? São as pessoas lá fora? Não. Tanto bode quanto ovelha está onde? Dentro de mim. Esses bodes e essas ovelhas estão dentro de mim. Por quê? Porque isso faz parte de uma vida orgânica, que é a revelação e a extração daquela essência chamada Criador ou Pai de todos. Eu entendo assim, tá, irmãos? Estou colocando como que eu entendo isso aqui. Então, quando ele fala assim, olha, esse reino glorioso, ele tem que ser estabelecido onde? Em mim. Isso aqui não é algo para lá fora de mim, entre outras pessoas. Isso aqui está falando, é como se não tivesse mais ninguém na existência, só tivesse eu. E sou eu olhando para a minha condição. Então, o Filho do Homem veio em sua glória. Para quem? Para mim. Acompanhado de todas as suas condições, de todos os seus anjos. Para quem? Para mim.
Ele se assentou em seu trono. Onde que é o trono de Deus? Onde que está esse trono? Não é um local físico. Para mim, não é um local físico. Eu não sei se eu estou conseguindo passar para os irmãos com clareza aquilo que eu entendo, tá? Sobre o evangelho orgânico. Ele se assenta no trono. Ele toma o controle, irmãos. Ele toma o controle. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. O primeiro milagre de Jesus, ele representa muito, tá, irmãos? É o primeiro milagre. Ele está num casamento onde, em Caná, se não me engano, na Galileia, o vinho acaba, e aí ele é procurado, e a mãe dele fala para ele, olha, o pessoal vai ser envergonhado aqui, acabou o vinho, né? E aquela época, um casamento, 7 dias, irmão, 7 dias de festa. No primeiro dia já acabou o vinho. E aí Jesus, ele pega a água e transforma em vinho. Ele põe as águas na talha e transforma aquela água em vinho. Por que ele transformou água em vinho e não transformou vinho em água, como que a maioria entende? O que significa aquele vinho? O vinho, irmãos, quando a pessoa se embriaga do vinho, o que acontece? O sentido dela, humano, natural, o sentido dela é quase que perdido por causa da embriaguez. Então, ela passa a ser dirigida a partir daquele momento por uma ação que ela não faria se ela tivesse na sua, vamos colocar assim, na sua composição total dominante pela carne. Porque ela começa a falar um monte, começa a entregar coisa que ela não entregava, o vinho, ele vai desnudando a pessoa. Então, vou usar essa palavra algumas vezes, ele vai nos desnudar, ele vai mostrando de fato que aquela pessoa gostaria de falar. Tem gente que toma um pouco aí, cria coragem, vai lá e fala. Por quê? Porque aquilo é o que ela é. Ela não está mais, o gatilho dela que segurava, que sustentava ela no seu pedestal, ele é quebrado, ele cai, esse gatilho é tirado. Então o vinho é como se fosse a tomada de uma pessoa pelo Espírito de Deus. Por isso o vinho traz essa alegria, essa felicidade, esse símbolo na Bíblia do vinho. É de desarmar a pessoa, de colocar a pessoa no local onde ela está desarmada. Por quê? Porque ela está embriagada. Então serve para isso. Então, da mesma forma aqui, nós vemos aqui que é uma reunião na presença do trono glorioso, onde todas as nações, todos os homens, irmãos, desde Adão até o último, passa por essa experiência. Todos passam, que existiu, que viveu, que teve capacidade de pensamento, de interpretação, essas pessoas passam por essa condição. Mesma coisa, árvore da vida, árvore do bem e do mal, é para todas as pessoas. Não foi só para Adão e não foi só para Eva. Isso significa uma atitude, uma ação, uma compreensão, um entendimento que é colocado em todas as pessoas. Então, bodes e ovelhas, onde eles estão? Dentro de mim. Tanto bode quanto ovelha. O que são bodes e o que são ovelhas? Entendimento, irmãos, compreensão. Ações, vida ou morte. Então, essa é a minha compreensão do que é orgânico, tá? Então, ele colocará ovelhas à direita e bodes à esquerda. Disse para os irmãos, não é literal isso aqui para mim, tá, irmãos? Eu não estou dizendo que isso aqui é o que deve ser para vocês também. Eu só estou colocando a minha visão para que vocês julguem essa visão, que vocês entendam essa visão, que vocês entendam o evangelho orgânico. A direita e a esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Para mim, que está dizendo o quê? Olha, eu estou te dando referências a partir do que você pode entender da direita e a partir do que você pode entender da esquerda. Aqui você tem duas condições. Ou você entende o evangelho como uma bênção para o seu mundo espiritual, ou você entende o evangelho como algo que te oprime na sua vida carnal. Bodes e ovelhas, ações. Aí então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. Então, esse reino ele não foi preparado quando Jesus estava pregando aqui. Não foi essa época que estava preparando o reino.
esse reino aqui, desse entendimento, dessa ação, desse orgânico, ele sempre existiu. Ele não foi preparado na existência do mundo, ele foi preparado antes da criação do mundo. Por quê? Para que não houvesse na criação alguma coisa que interrompesse ou que pudesse os homens achar que influenciaria em algo que Deus queria fazer ou deixa de fazer. Por isso, ele é dito para nós que isso aqui aconteceu antes da criação do mundo. Então, a separação de bodes e ovelhas não aconteceu no tempo e na história, ou não vai acontecer no tempo da história. Isso aqui aconteceu onde? Antes do mundo existir. Ali foi separado o que era espírito e o que não era espírito, bodes e ovelhas. Mas por que Deus está falando isso aqui, irmãos? É um assunto assim, bem longo para a gente estar falando, tá, irmãos? A gente for conversar isso aqui, a gente vai horas. Mas por que Jesus está falando isso aqui, então, nessa época? Se isso aconteceu antes da criação do mundo. Ele está querendo trazer luz para um povo que estava vivendo em trevas. Um povo que colocava tudo dividido, que dividia tudo. Até hoje as pessoas são assim. A humanidade só sabe dividir. Só sabe dividir entre bode e ovelha, salvo e não salvo, entre filho e não filho. Por quê? Porque não consegue alcançar o entendimento daquele entendimento que veio antes da criação do mundo. É esse o entendimento que nós precisamos obter. Qual, irmão Arlindo? O que foi nos dado na história? Não, o que veio antes da história. O entendimento que foi nos dado na história, ele passa pelo crivo do certo e do errado. O entendimento que vem antes da criação do mundo, que vem da eternidade, a palavra eterna, ela passa pelo crivo do certo e do errado? Passa pela árvore do bem e do mal? Não. Porque quando passou pela árvore do bem e do mal, foi a ruína da humanidade. Então, o entendimento eterno, ele não passa pela árvore do certo e do errado, ele vem da árvore da vida. O dia que vocês se alimentarem do certo e do errado, os seus olhos se abrem. Mas se abrem para uma coisa boa? Não, vai se abrir para coisa má, para coisa ruim. A coisa boa é os seus olhos não se abrirem para o certo e para o errado. A coisa boa é seus olhos viver a vida que veio da eternidade. O entendimento que veio da eternidade. As ações de Deus reveladas por meio da eternidade. Esse é o comer da árvore da vida. A partir da hora que você entra no mundo e você passa a viver as regras impostas pelas vontades do mundo, então você passa a ter necessidade de decidir o que é certo e o que é errado. Aí já é uma obrigação de vocês decidirem o que é certo e o que é errado. E no teu certo, você abençoa, mas também mata. No teu errado, você mata, mas também abençoa. Então, no teu certo e no teu errado, você é julgado nesse entendimento entre bodes e ovelhas. Nesse entendimento, você pode alcançar uma posição de bode e uma posição de ovelha. E agora a questão é, por que foi dito isso? Para que as pessoas que estão na posição de bode possam entender que elas não são bode, mas que elas são ovelhas. É isso que Jesus quis passar aqui, irmãos. É isso que ele quis dizer, olha, vocês agem como bode, mas de fato vocês são ovelhas. Aí o irmão Paulo, que é mais experiente nessa área de criação, como que funciona num sítio a criação de ovelha e a criação de bodes e cabras, irmãos, são diferentes. As ações deles são diferentes. Ovelha age de um jeito, o cordeiro age de um jeito, a ovelha, né, cordeiro, e o bode com a cabra agem de outro jeito. São totalmente diferentes. Isso você vai ver na realidade como que agem os animais agora literais. As ações deles são diferentes. Uma ovelha não age como uma cabra. E uma cabra não tem ações como uma ovelha. São diferentes. Isso eu não vou entrar nesse assunto, nesse mérito, não vou explicar a respeito disso, tá? Mas ovelha funciona de que forma, irmãos? Ovelha,
é aquela que é criada, é preparada com uma finalidade: servir. Nunca você vai ver na história uma cabra que se tornou um cordeiro. Uma cabra não se torna um cordeiro, mas uma ovelha se torna um cordeiro. E o que tira o pecado do mundo não é cabra, é cordeiro. Então, enquanto o meu pensamento for um pensamento de bode, eu jamais terei a compreensão de ser um cordeiro. Então, quem tem compreensão de bode, ação de bode, necessidade de bode, vida de bode, precisa mudar o entendimento para que se entenda como ovelha para ser levado para o matadouro e ser cordeiro. Mas o cordeiro, ele age por instinto. E o bode também age por instinto. A nós foi nos dado a condição de entendimento e de pensamento, de compreensão e entendimento, para que a gente possa agir por vontade própria. Então, o cordeiro, irmãos, ele nasce cordeiro e ele não tem escolha de ser transformado em bode. Isso eu estou falando literalmente. E o bode nasce bode, não pode, nem que ele queira, ele não vai ser cordeiro. Isso literalmente. Mas nós podemos estar vivendo como bodes hoje e nos transformar em cordeiros para viver a partir de agora. Essa é a nossa condição de glória. E ser estabelecido esse reino em glória, esse trono em glória. Isso se revela em nós e a partir de nós. Estão entendendo aqui, irmãos, o que eu estou falando? Está sendo claro o que eu estou dizendo aqui? O que é o orgânico da situação? O que é a vida a partir do ser? Estão entendendo mesmo? Irmão André, você está entendendo? Estou entendendo, irmão. Realmente, a gente, olhando pelo lado orgânico, né? Ele, assim, é fácil até de entender. Mas eu chamei até esse assunto aqui porque ele é recorrente, né? Você, olhando como olhava antigamente, né? As pessoas olhavam como separação, né? Separar lá no final dos tempos, vai separar os bodes das ovelhas, uns vão ser salvos, outros não. Mas nessa visão orgânica, é até fácil de entender, né? É igual o joio e o trigo, é assim, é tudo dentro de nós, né? Sim. É o evangelho orgânico. Entendi, sim. Porque isso aqui é uma história que é contada para que a pessoa é chamada, para que se chame a atenção das pessoas que estão ouvindo, né? Então, aquilo que o irmão falou, é uma história recorrente mesmo. Está todo momento no Evangelho, é um assunto que se repete em todo o Evangelho. O Novo Testamento, principalmente, é um assunto que está falando toda hora de dois grupos humanos ali, irmão, toda hora. Dois grupos. E a gente precisava, por exemplo, com o tempo, a gente pegar ali, pelo menos uma passagem aí, que é talvez a mais famosa do joio e do trigo, e discorrer ela versículo por versículo, parar naquele versículo, explicar para os irmãos o que significa, o que Jesus quis passar com aquilo ali, né, na revelação real, tá, irmão? Na revelação orgânica a respeito daquela situação. Porque nós temos a mania de olhar para aquilo ali e entender literal, entender do jeito que está escrito. Essa é a nossa mania. Pode falar, irmão Paulo. Esse assunto aí é bem interessante, o que o irmão Arlindo falou ali. Se nós pegar e mudar um pouquinho a questão da comparação ali que Jesus está trazendo ali entre o bode da ovelha, nós começamos a colocar ali entre a carne e o espírito. Vamos considerar a carne como é uma parte de rebelião, como o bode, e o lado espiritual como ovelha, lado da obediência. Então, se nós dar nome, né, para esse bode como nossa ação carnal, e nós dar nome ao nosso ser espiritual como filho de Deus, nós vamos começar a ter o entendimento. Porque quando o apóstolo Paulo fala ali
carne e sangue não herdará o reino do céu. Quer dizer, Jesus fala, os bodes não herdarão o reino do céu. Então, nós vamos começar a entender mais, claro, se nós colocar o nome do bode como nossa vida carnal, humana, terrena. É porque as pessoas consideram o bode literal, consideram o bode como a outra pessoa, mas nós botar isso dentro de nós. O bode é a nossa carnalidade, o nosso ser humano, o nosso ser rebelde. Quando coloca o trigo e o joio, vamos colocar, o joio é a nossa humanidade, não tem vida. O trigo é o lado espiritual, tem vida, tem semente, tem frutos. Então, é mais fácil de entender. Então, se nós olhar para o lado do objeto, né, como objeto bode, nós olhar para o lado do objeto ovelha, é o que as religiões fazem muito. Então, tu estás sempre jogando para o terceiro. Tu estás terceirizando o julgamento. E o próprio Jesus disse, não a ninguém julgueis. Então, se tu julgar o outro, tu já estás neutralizando essa passagem entre o bode e a ovelha que está jogando para terceiros. Então, é fácil de entender quando tu tens uma visão sabendo que é toda essa questão analógica que está sendo colocada é tudo em ti mesmo, sem terceirizar isso. Aí pronto, fica tudo mais fácil. Exato. Perfeitamente explicação agora, irmão Paulo. Agora você traduziu tudo aquilo que eu falei em 2 palavras. Resumiu todo aquele texto em 2 palavras. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let